tratar um tema, nós que seguimos os passos de Jesus, hoje é, se no tempo em que o Senhor Jesus esteve conosco, hoje foi o dia em que ele subiu ao céu, 40 dias depois da ressurreição. Vamos então meditar nesse acontecimento. Vamos ler alguns textos bíblicos. Vamos começar por ler em Marcos 16, a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Marcos 16, versículo 19 e 20, diz assim: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Depois o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, e versículos 50 a 53, que diz: E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E por fim, vamos ler também Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vamos ler os versículos 1 e 2 e depois 9 a 12. Atos 1 diz: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E depois, versículos 9 a 12, diz: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como por o céu o vistes ir. Portanto, a ascensão de Jesus Cristo ao céu significa que há 2000 anos, mais de 2000 anos, atrás, numa quinta-feira, como hoje, 40 dias depois da ressurreição de entre os mortos do Senhor Jesus Cristo, ele subiu ao céu. E isso é a ascensão. Reparem bem aquilo que a palavra de Deus nos deixou. O livro dos Atos dos Apóstolos, que é o livro que nos vai mostrar a história da Igreja, ele inicia com a ascensão. E, por vezes, os crentes não dão a devida importância à ascensão. Nós reconhecemos o grande valor da encarnação, o nascimento do nosso Salvador Jesus, reconhecemos o grande valor da sua morte e da sua ressurreição de entre os mortos, reconhecemos o valor de outros acontecimentos na vida de Jesus, mas em relação à ascensão é dada uma atenção menor, quase que passa despercebida. E provavelmente achar-se-á que a ascensão não tem muito ensino bíblico, mas não é verdade. Porquê? Se os irmãos virem, os evangelhos terminam com o relato da ascensão, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O livro da história da Igreja inicia Atos dos Apóstolos precisamente com a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Isto já nos mostra que é um acontecimento que não foi, que foi escondido, que não tinha importância, pelo contrário. A ascensão é muito importante e por isso nós vamos meditar melhor sobre ela. O que é a ascensão de Jesus Cristo? Esta palavra, ascensão, significa elevação. É elevar. E por si só, a palavra já vem carregada com este significado. Elevar. Elevar é ser colocado numa posição de destaque, numa posição mais alta, é reconhecer que aquilo que está a ser elevado merece o reconhecimento, merece o prémio por ter cumprido bem a sua missão. E todos os acontecimentos da vida de Jesus faziam parte do plano redentor de Deus, todos eles. A encarnação, Deus fez-se homem, e o nascimento virginal de Jesus Cristo, a sua paixão, a sua morte na cruz, o seu sepultamento, a sua ressurreição e, por fim, a ascensão de Jesus. E depois, sem esquecer, depois do Senhor subir ao céu, a sua glorificação, a sua exaltação celestial. Portanto, a ascensão é o complemento, é o concretizar da redenção em que Deus leva de volta para o céu o seu Filho amado. Isto é muito importante. A ascensão é a restauração da glória que o Senhor Jesus Cristo tinha antes da encarnação e em que ele, por cerca de 33 anos, ele deixou essa glória e fez-se homem, viveu aqui no nosso mundo. E a ascensão marca a ida de Jesus de volta para o céu, de volta para essa glória que ele teve sempre à direita do Pai, onde ele sempre esteve. E foi o próprio Senhor Jesus que disse em João 17,5, na oração que ele fez: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, junto de ti, ao lado de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está no meio dos seus discípulos, está a poucas horas de ir para o jardim do Getsemane, onde vai ser preso, e aqui Jesus a relatar, e a consciência dele, a falar com os seus apóstolos em oração, e dizer, ia voltar para a glória que ele teve eternamente com o Pai. A ascensão é a subida, vejam, a subida pessoal, corporal, em corpo, ressurreto em corpo glorioso, de Cristo ao céu. E isto é muito importante porque, por exemplo, há falsas doutrinas que dizem que Jesus não ressuscitou em corpo, ressuscitou espiritualmente, o que não é verdade. A ascensão prova a subida pessoal e corporal de Jesus ao céu. A ascensão, o que é que faz? Marca o fim, estabelece ali o fim das aparições pós-ressurreição de Jesus na terra até à sua próxima vinda. Também combate falsos ensinamentos de seitas que dizem que Jesus, mesmo depois da sua ressurreição e ter voltado para o céu, que ainda apareceu aqui, apareceu ali. Os mormons, por exemplo, dizem que ele apareceu nos Estados Unidos da América. A ascensão marca o fim das aparições de Jesus Cristo no nosso mundo, até à sua próxima vinda em glória. Porque com a partida de Jesus para o céu, vai ser inaugurada a era do Espírito Santo na Igreja. Esse Espírito Santo que virá 10 dias depois desta quinta-feira da Ascensão. Ora, quando é que ocorreu a Ascensão? Quando? E vemos isso no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículo 3 diz: e aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo, depois da sua ressurreição, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então a ascensão ocorreu
40 dias depois daquele domingo da ressurreição, e nesses 40 dias Jesus apareceu diversas vezes, como vimos, aos seus apóstolos, e não só. Ele passou esses 40 dias na terra. Nesse intervalo entre a saída do túmulo, a ressurreição, e a chegada à glória e sentar-se no trono do seu Pai na glória celestial. E durante esses 40 dias, Jesus animou a igreja, os crentes, os apóstolos, ensinou, incentivou, preparando-os para a grande missão da igreja, que é levar o Evangelho de Jesus até aos confins do mundo, até à próxima vinda de Jesus. Portanto, quando é que ocorreu? A Bíblia é bem precisa, 40 dias depois da ressurreição. Agora, como é que aconteceu a ascensão? Como é que aconteceu a ascensão? A Bíblia também nos dá informação bem clara sobre o que foi esse episódio único e fantástico. Aí nos versículos do capítulo 1 de Atos, versículo 9, diz, Jesus então está ali com eles, e diz, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Portanto, o que é a ascensão? Na ascensão foi observado, foi visto pelos olhos de quem lá estava presente, ver claramente Jesus que estava com eles a falar, e num instante o Senhor começou a subir e eles a olhar para ele, até que uma nuvem o escondeu, como diz aí o versículo 9. Portanto, a ascensão mostra Jesus a afastar-se da terra, a subir da terra, que é precisamente o contrário do que vai acontecer na sua segunda vinda, em que se virá também das nuvens, se virá Jesus a descer do céu para a terra. Até porque aí, no versículo 11, aqueles anjos dizem, homens galileus, porque estás olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir e que foi recebido em cima no céu, ora, ele há de vir assim. Como para o céu vistes ir, vejam, esta profecia, que não sabemos quando é que se vai cumprir, já passaram 2000 anos, diz, ele há de vir assim também, na sua segunda vinda. Portanto, a ascensão é importante porque marca a ida de Jesus para o céu e a confirmação, mas ele não vai lá ficar sempre. Da mesma maneira que ele subiu, ele há de vir. Diz aqui, assim, há de vir assim como para o céu vistes ir. E de facto, Mateus 24:30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, portanto, descendo, as nuvens do céu, com poder, grande glória. Então, na ascensão, Jesus vai sozinho, não é? Mas quando vier, vem com poder e grande glória, acompanhado dos exércitos celestiais. É a nossa esperança, a nossa certeza, a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, temos aqui bem explicadinho como é que aconteceu a ascensão. Não podemos ignorar e passar por cima deste acontecimento sem meditar nele. Outra pergunta, já vimos quando é que ocorreu, como é que aconteceu a ascensão e agora para que lugar foi Jesus depois de ter terminado aqui na terra o seu ministério? Em que lugar é que Jesus está neste preciso momento, agora mesmo? E Marcos 16:19 é muito claro. Diz, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Jesus subiu, chegou à glória, sentou-se, diz aqui, à direita do Pai,
tendo sido recebido no céu. Então, quando Jesus terminou a obra da salvação que o trouxe ao nosso mundo, aconteceu a ascensão, Jesus voltou para a glória celestial que ele tinha antes. E este verbo que está aí, assentou-se, é um verbo que nos mostra o quê? Que Jesus completou com sucesso a sua carreira. Ele pôde chegar à glória, não é? E sentar-se. O trabalho estava concluído. O Senhor então partiu para onde? Para o céu. Quer dizer o quê? Que o céu é um lugar verdadeiro. Se Jesus subiu para o céu, na ascensão, o céu existe. É um lugar que é real, verdadeiro, é um lugar separado do resto do universo, é diferente da Terra, seja qual for a sua natureza. E nós vemos aqui claramente isto na palavra de Deus. Jesus foi para o céu. Por exemplo, em Colossenses 3:1 diz assim: buscai as coisas, está a dizer para os crentes, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Jesus está, neste momento, no céu. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. E a ascensão prova isso mesmo. O Senhor está agora no céu, esse lugar real, verdadeiro, assentado à destra de Deus. Quando o mártir Estevão estava a ser apedrejado e a perder a sua vida, isso aconteceu depois da ascensão de Jesus, como sabemos. Em Atos 7:55 lemos assim: fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Lá estava Jesus, à direita de Deus. Portanto, o céu existe. E que lugar é esse, o céu? O céu é o lugar onde Deus habita, de onde Deus dirige o universo, onde Deus é adorado, está sentado no seu trono e milhões de anjos santos o servem. O lugar onde estão todos aqueles que já partiram, crentes deste mundo, crentes no Senhor Jesus Cristo. Esses têm a graça de agora mesmo estar onde Cristo está, no céu, na presença de Deus. Jesus ensinou-nos a orar e disse, para nós orarmos assim: Pai nosso que estás no céu. É onde Deus está. Foi para onde Jesus foi. Algumas profecias sobre a ascensão. No Velho Testamento, temos o Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ou também o Salmo 68, 18. Se tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens. No Novo Testamento, temos Efésios 4, 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Foi predita por Jesus Cristo a ascensão, quando ele estava entre nós com os seus apóstolos. E vejam a clareza das palavras de Jesus ao dizer exatamente o que é que iria ocorrer. E isso mostrava o quê? Jesus a revelar os planos de Deus, a certeza de que o nosso Senhor não pertencia a este mundo. Ele veio durante 3 décadas, mas o lugar dele é na glória. Veja o que é que Jesus disse. João 16:5. Está com os seus apóstolos, lá no cenáculo, na noite da última ceia. E agora vou, este verbo, vou, para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Está o versículo 5, depois também no versículo 10 e 28. Lemos, saí do Pai
e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ou João 6,62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Ou João 17,11. E eu já não estou mais no mundo, vou para ti. João 14,28. Vou para o Pai. São passagens maravilhosas, passagens que incentivam o nosso coração, a nossa fé, que nos fortalecem, sabendo que o Senhor já foi à nossa frente. Isto é um lugar real, onde o Senhor Jesus está e para onde nós iremos também. Vou para ti, vou para o Pai. Reparemos agora, irmãos, noutro aspecto importante da ascensão, que é os sentimentos dos discípulos, dos apóstolos, neste dia da ascensão. Que são sentimentos exatamente opostos àquilo que aos sentimentos que eles tinham quando Jesus morreu e foi sepultado. Não é? E até quando ele ressuscitou, estavam todos cheios de medo, todos receosos, fechados, escondidos. Agora vejam, passaram 40 dias e o Senhor ressurreto esteve com eles. E agora vejam, no dia da partida, o que é que acontece quando nós sabemos que alguém muito querido vai partir e vemos, só faltam 3 semanas, falta uma semana, é amanhã. E no dia, como é que estão os nossos sentimentos? Agora vamos ver os sentimentos daqueles que estiverem envolvidos na ascensão. Em primeiro lugar, em relação a Jesus. Como é que Jesus se despediu dos seus discípulos? Em Lucas 24, versículos 50 e 51. Como é que Jesus se despediu? Diz: E levando-os fora até Betânia, levantou as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Portanto, Jesus despediu-se deles em bênção. Despediu-se deles em amor, em alegria. Apartou-se deles de uma maneira notável, em amor. Porque Jesus veio em amor, partiu também dessa maneira. Ele veio para ser uma bênção salvadora e despediu-se abençoando. Como ele disse em João 3,17, amou-os até ao fim. E como é que eram os sentimentos dos discípulos? Que estavam a ver partir o seu mestre. Versículo 52. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Não estavam a chorar, não estavam aos gritos. Não vás, ou coisa assim do género. Fica connosco. Ai, que vai ser tão difícil. Não. Eles cresceram espiritualmente, aprenderam tanto com aquilo que o Senhor lhes ensinou, que diz que naquele dia eles estavam com um grande júbilo. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Agora não estavam mais tristes, desalentados, derrotados, estavam tomados de grande júbilo. Estavam com poder, estavam unidos ao Senhor em adoração e em louvor. Porquê? Porque agora entendiam claramente a pessoa de Jesus, quem ele era, que ele veio cumprir as promessas, ele era realmente o Filho de Deus, era o Messias e cumpriu a nossa salvação na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, cumprindo todas as profecias e promessas divinas desde sempre. Eram discípulos agora, mais maduros, e adoraram a Deus, ao Senhor Jesus, e voltaram com júbilo. Se nos perguntarem, mas que provas há da ascensão de Jesus? Há provas. Fotografias não há. Fotografias não há. As pessoas a maior parte das coisas em que as pessoas acreditam não há fotografias. Mas há provas. Olha, houve um lugar físico
um lugar físico, um local. Em Lucas 24:50, foi nas proximidades de Betânia, levou-os fora até Betânia. Houve testemunhas humanas, houve um lugar físico, real, que existe em Israel, testemunhas humanas. Os discípulos foram testemunhas oculares da ascensão, os anjos confirmaram, deram testemunho que Jesus tinha retornado ao céu. Lemos em Atos 1:11, varões galileus, porque estás olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, no céu há de vir assim. Eles viram com os seus próprios olhos, não foi algo secreto. Viram, foi público. E houve um impacto nos ânimos dos discípulos. Essa é outra prova. Eles regressaram a Jerusalém, já sem Jesus fisicamente ao lado deles, mas alegres e dispostos a darem testemunha do Evangelho e prosseguir o trabalho da Igreja de Jesus. Tinham visto a sua glória. Portanto, a ascensão é muito importante, sem qualquer dúvida. Por fim, que razões para a ascensão? Que necessidade havia da ascensão? Uma delas é que Jesus dá mandamentos aos seus apóstolos, mandamentos para os quais ele os tinha preparado por 3 anos, que é a grande comissão que está em Mateus 28, 16 a 20. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Deixou essa ordenança, esse mandamento no dia da ascensão. Portanto, a ascensão reforça o apostolado, que é ser enviado. Ide. Também a ascensão permitiu que Jesus agora no céu cumpra a sua obra como nosso intercessor e nosso advogado. Como dizem vários textos, vou ler só um, em Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. A ascensão foi necessária e importante para Jesus cumprir a promessa de nos ir preparar um lugar eterno. Ele disse em João 14:2, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. E a ascensão mostra isso. E depois, podíamos falar de muitas outras coisas, mas vou terminar com esta. Para ser glorificada à direita do Pai. A ascensão foi essencial para isso. Em João 17:5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, em conclusão, compreendamos a importância da ascensão do nosso Senhor. Adoremos, como fizeram os apóstolos. Adoremos. Aquele que subiu está sentado no trono da glória. Amém. Irmãos,